Olá, Wagner, boa noite. Como é que tá, Adriana? Tudo bom? Tudo bom? Oi, Tá me ouvindo Célia, boa bem? noite. Deixa só a gente esperar um pouquinho as pessoas chegarem, né? Por conta do horário. A Sim. gente teve Você tá aqui me um ouvindo problema. bem? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo também? Ah, Sim. beleza, ótimo. Eu estava justamente aqui acertando a conexão, por isso que demorou um pouquinho de entrar. Mas já já a gente É, começa, cada tempo. Como é que você tá? Tudo Instagram eu bem? ainda sou meio... Tudo bem, Instagram eu ainda sou meio jurássico. É, né? Mas a gente vai se ajustando, né? Eu É, tentei, por isso que eu divulguei hoje, vou pedir até desculpas ao pessoal, que eu achei que eu ia conseguir a transmissão simultânea com o Facebook, né? Mas justamente hum, problemas de computador não ajustou. A próxima eu vou conseguir, nós vamos conseguir, né? Mas não tem pois problema, é. depois que a gente terminar, eu vou compartilhar lá no Facebook para o pessoal assistir também, tá? Mas também tudo é o começo. Daqui uns dias É, fica que faz que nem abre os olhos mais, faz no automático. é Aí que a verdade, é verdade. tecnologia ajuda a gente a se reinventar, né, Adriana? Isso, isso. Já temos uma participante, que é Célia Felsenburg, até do GESA. Seja bem-vinda, Célia, Eliette. Estão chegando aos pouquinhos, né? Que bom. Ok. Então vamos. Deixa eu diminuir aqui o som. Pode esperar, Adriana, não tem problema não. É? Ah, então ótimo. Então quem tiver. Não Porque às vezes o dou mais pessoal um vinho reclama, ai, na aqui. hora que eu entrei, terminou. Porque o tempo também, É, né? exatamente. Mas como o Mas dê amor mais um está no tempinho. ar, né? Hoje o amor está no ar. Os casais Mas é isso. enamorados, né? Eu quero que hoje você dedique também para os solteiros, viu? Você vai ter que ser o cupido que vai dar dica. Oh, meu Deus do céu. Não sei se solteiro vai gostar muito, não. Não é Eliette, não é Célia, nós estamos solteiras ainda. Ok. Ai, ai. Como diz o ditado, tem jeito para tudo na vida. Ah, com certeza, com certeza. Ainda que a gente não seja agradável, ainda que a gente seja um pouco rebelde em aceitar. Não tem jeito. É verdade, Wagner, é verdade. Doces da Binha Oficial. Seja bem-vinda também à nossa live. Então Doce vamos também. conversar, né? Vamos começar com a nossa prece, né? Deixa eu diminuir aqui o som da música. Vamos pedir, né, aos mentores, nos conectar com a espiritualidade, pedindo que possa nos envolver com essa energia de amor que está no ar, tocar nossos corações, das pessoas que vão participar dessa live também. Agradecendo à equipe espiritual também do GESA, que está presente conosco, nos auxiliando neste momento. Então, tenhamos um bom diálogo, uma boa reflexão sobre um assunto que é tão importante, né, para a nossa vida aqui terrena. Agradecendo ao amigo Wagner, que aqui está. Pedimos então, Senhor, a permissão para o início desse trabalho. E assim seja. Então tá, Wagner. Todos sejam bem-vindos. Esse é Wagner. Wagner é palestrante espírita, engenheiro, já é conhecido da nossa casa, do Centro Espírita, o Grupo Espírita Semente de Amor, GESA, né? Já participou muitas palestras conosco, já conhece a nossa casa. Beijo, Júlia. Seja bem-vinda. Que felicidade te ver. Então, nós hoje estamos aqui para falar sobre existe alma gêmea, né? E o Wagner vai nos ajudar nesse sentido. Porque hoje é 12 de junho. Como todo mundo sabe, comemora-se o Dia dos Enamorados, né? E o amor está no ar, as pessoas nas redes sociais colocando fotinho de casal, muitas mensagens, oh, uma doçura, né? E algumas pessoas como eu, como as meninas que estão aí chegando também, não encontramos a nossa tão querida alma gêmea. Então, à luz do Espiritismo, Wagner, né? O que é que você tem para dizer para a gente sobre isso? Afinal, a alma gêmea existe? Pergunta difícil. É interessante essa pergunta, porque existe uma mescla, né, do que usualmente ou culturalmente a gente ouve muito, né? E isso eu falo assim, principalmente em relação ao sexo feminino.
porque se a gente for observar ao longo da história, a mulher sempre foi rechaçada, né? Eva, Sara, Rebeca, né? Lá de Isaac, sempre a culpa era da mulher, então ela sempre que tinha que procurar prover a família, a prole. E é interessante que, apesar de se falar da outra metade, né, as músicas, né, você quando me convidou para falar sobre isso, eu me lembrei daquela música eu até coloquei, aquela música de Fábio Júnior, que fala de Alma Gêmea, fez um sucesso, Ah, né? A isso, a outra novela metade, da também. laranja tal, mais Aham. gente, a metade da laranja não tem, não. Perante a Chorem, doutrina meninas, chorem, espírita, chorem. Que eu já tô mas, chorando. mas tem coisa melhor por vir na nossa conversa de hoje à noite. Ah, É porque no entendimento de como os outros pensam sobre a alma gêmea, a outra metade, aquela pessoa que eu estava esperando, né? O homem ou a mulher ideal, isso não existe, né? E é interessante que na doutrina espírita, independente da doutrina espírita, se a gente for ver uma questão lógica do Evangelho de Jesus, a gente vai ver que o amor está no ar. Realmente o amor está no ar. A questão do amor entre duas pessoas é apenas uma fase, um tipo do grande universo que é o amor. E a alma gêmea, do ponto de vista como a gente pensa, ela realmente não existe. E se a gente for observar, ela seria uma acomodação. Porque para muitos é procurar, corre, 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 procura, 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 encontrei. E aí se acomoda. uhum. Se acomoda que a gente não consegue desenvolver outras coisas além de que essa alma gêmea tenha que nos servir. Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Então a gente sempre tem que buscar algo para nos mover. E quando a gente fala o assunto alma gêmea, a gente está falando de relacionamento afetivo. Esse aqui é o tom, né, da nossa conversa de hoje. Sim, Pode continuar. tá certo. Deixa eu dar as bem-vindas aqui para a Escola Ribeiro de Araújo, né? O perfil aqui. Márcio também acabou de entrar. Gente, sejam bem-vindos. A casa é nossa, né? Sintam-se à vontade. E podem também enviar perguntas, tá? A gente tem aqui algumas perguntas que já foram enviadas anteriormente, antes da gente divulgar a live, mas sinta-se à vontade também para tirar alguma dúvida, que o Wagner está aqui à disposição, certo? A gente também selecionou uma pergunta aqui. Apesar da clareza dos ensinamentos espíritas, como você acabou até de tocar em alguns pontos, ainda vemos muita gente boa dentro do nosso movimento, inclusive, cair nessa armadilha emocional, que está mais para conto do vigário que para conto de fadas, né? E pode gerar graves consequências. É o que você acabou de mais ou menos dizer, mais ou menos, que às vezes a gente foca tanto naquela pessoa, naquele desafio, naquele objetivo, que não vê mais nada em volta e cega, né? E aí ocorrem alguns problemas que não só na vida pessoal, como também no núcleo espírita, em que trabalham diante de, mesmo estando num relacionamento já, já afetivo, já Uhum. construído, né? Quando dá aquele ímpeto que vê uma outra pessoa e aí acaba se assemelhando os gestos, os gostos, e foca nessa coisa, nesse desvio dessa coisa romântica de, não, aquela é minha alma gêmea. E aí joga tudo para o alto, mistura as coisas e se entrega a esse momento. O que você pode refletir, comentar um pouquinho sobre isso com a gente? Você falou aí do movimento espírita, mas e na vida pessoal, né? A Sim, pessoa sim. entra, dá os perdidos dela, some, Isso, né? Se isso, dedica de mundos e fundos e de isso. paixão, de tudo, né? Mas Exato. existe uma coisa, até da primeira pergunta que você fez. Hum, Kardec nos fala, na revista Espírita, se eu não me engano, é de 1858, tem um espírito, um homem que escreve, um encarnado que escreve para Kardec, e pergunta se existe essa questão de alma gêmea, porque a esposa faleceu, deixou ele com 6 filhos, e ele achava que era ela, que era a pessoa única, e se relacionaram novamente. E São Luís, sempre o nosso magnânimo São Luís, responde que não existe do ponto de vista que a gente pensa da materialidade, né? E isso que você citou
mostra a questão de que, primeiro, todos nós temos que ter responsabilidade na vida. Sim. Nós, espiritistas, e aí você citou um exemplo, então a pessoa já é espírita, por exemplo, ou de qualquer movimento. A gente vê muitas vezes, muitas vidas, né? As pessoas sofrerem muito porque descambam se entregando, como a gente vê o termo de corpo e alma, né? E muitas vezes a pessoa somente adiante vai ver que perdeu-se tempo. Mas a grande questão é, todos nós temos uma responsabilidade. E todos nós temos de saber viver internamente em harmonia. Então a gente precisa ter essa harmonia, né, emocional e saber dividir. Isso que você comentou, a gente vê muito também quando a pessoa acha que encontrou essa alma gêmea, de que não, esquece dos amigos, Sim. abandona às vezes a Acontece família. muito isso. Não é assim? Então a gente nota de que isso não é algo que possa ser duradouro, Sim. porque já começa com uma violência a uma coisa que é o viver em comunhão, o viver em família, o viver com os amigos. Então, nada do que nos traga algo de ruim para nós, ou que ofende e faça mal aos outros, não pode ser bom. Né? E até de si Então, mesmo, é as pessoas, algo você que falou aí, se afasta e também se afasta do seu eu, porque acha que tem que se desculpa, moldar ao que a outra pessoa quer ou precisa, né? E esquece de você mesmo. o primeiro de tudo é o Uhum. saber escolher. A gente precisa saber se conhecer. É o princípio de tudo, né? Porque, novamente, muitas vezes a gente coloca naquela pessoa a solução dos nossos problemas. Uhum. Olha o infame do orgulho e do egoísmo aparecendo, ainda que lá por trás, escondido, manipulando, mas no fundo a gente quer talvez um arrimo sentimental e É não um verdade, amor verdadeiro, em que se possa crescer junto, né? Mas verdade. tem muita coisa que a gente vai conversando aqui. Mas, Tá. efetivamente, são armadilhas emocionais. Eu gostei do termo. Porque a pessoa se entranha, se embaraça, e quando vem perceber, muitas vezes, nunca vai ser tarde, mas vai se ver o tempo, o estrago que foi feito. Para a sua própria vida e para as suas relações, para a sua teia relacional. E muitas vezes a gente vê verdadeiras amizades, né? Seja de grupos espíritas, escolares, de trabalho, serem destituídos nessa falsa pretensão de que eu fui em busca da minha felicidade. Detalhe, no mundo de provas e expiações, né? Fecha aspas. Verdade. A próxima pergunta, né? Acompanhando. Apesar de não existir alma gêmea, aí já sabemos disso agora, né? Ei, meninas, não existe alma gêmea. Vamos parar de sonhar, né? Dessa forma, mas Wagner no final vai dar um caminhozinho pra gente, eu tenho certeza disso. Não promete essas coisas não, que eu só sou engenheiro. Não sou Então profeta. tá. Apesar de não existir alma gêmea, neste sentido de espíritos que se completam, existem os chamados espíritos afins, que são aqueles que sentem afinidades por outros. Fala um pouco mais desse processo para a gente. Você já deu uma pescadinha, alguma coisa aí, mas vamos nos aprofundar mais. O que seriam espíritos afins, né? Pois é. Quando você falou isso aí, meninas, preste atenção, eu me lembrei de um outro ditado antigo, né? Que dizia assim, que cada pezinho tem seu sapatinho, né? Oh, Então, minha filha, meu filho, vá procurando o seu sapatinho, né? E muitas vezes a gente veio para essa encarnação ficar com pés descalços, né? Joana nos fala isso muito bem claro, mas realmente é isso. Muitas vezes, e a gente, nós espiritistas, sabemos disso, que nós temos as nossas famílias, né? A gente uhum, vive imerso em fluidos. E a gente sabe que a lei de afinidade é uma das leis divino-natural. E essa lei de afinidade, ela é muito interessante e muito inteligente, como tudo que vem de Deus, né?
É uma inteligência suprema. Porque ela deriva justamente daquela questão também da lei de causa e efeito. Wagner está aqui, Adriana, os nossos convidados, mas cada um aqui está na reencarnação tal, né? Sim. Seja nesse planeta ou planetas anteriores. Cada um de nós traz a sua carga moral, sua bolsinha, como eu digo, né? O objetivo nosso, a gente Pesada, desce né? com uma bolsinha de Sim, imperfeição pesada e tem que voltar com alguma coisa boa para mostrar lá em cima. O com problema é que às certeza. vezes a gente faz das nossas e quando vê a gente está voltando com aquela mala GG cheia de outras coisas. Então a gente começa a entender de que a afinidade, o ser afim, mostra que nessa jornada nossa a gente cruzou ao longo do tempo, né, com várias e vários espíritos. Seja a gente enquanto homem, seja enquanto mulher, seja no Brasil, onde quer que seja. Então, são espíritos que ao longo do tempo se tornaram afins, simpáticos a nós e que não necessariamente a gente esteja diretamente vinculado a eles agora. Mas tem dois detalhes. Os que estão desencarnados, com certeza estão torcendo pela gente. E os Eu que tenho alguém estão lá, aqui viu? encarnados, e os que estão aqui encarnados, muitas vezes a Sim. gente encontra como num amigo, né? Num amigo É, que é um amigo irmão, né? não, É naquela verdade. pessoa que aquele maior problema que a gente passou na vida, muitas vezes, até hoje, foi aquela pessoa desconhecida materialmente, no plano Sim. físico, e que nos acolheu, que nos deu uma dica, foi quem abrandou o nosso choro, foi quem nos ouviu, foi de quem a gente ouviu conselhos. E isso é interessante porque nos faz ter uma dinâmica da vida, como Joana nos fala. Essa dinâmica de que a gente não tem como saber, até porque o véu do esquecimento é colocado em nós, e nós convivemos com essas pessoas, ou muito próximas, ou muito distantes, mas que são afins a nós. Né? Eu costumo dizer que essas questões de afinidade é igual aquela corrida de 400 metros, que com 100 metros o outro está esperando para pegar o bastão, aí vai e passa para o outro. Muitas vezes na nossa vida, no nosso planejamento reencarnatório, esses espíritos, essas almas afins, elas estão ali para nos ajudar a gente superar esses obstáculos. Por isso que não tem como dizer, e isso seria impossível na lei divina, de que a gente vem com um planejamento para fazer maldade. A gente Verdade. pode ser o mais imperfeito dos espíritos, mas a gente reencarna com um bom objetivo e essa misericórdia divina nos colocam esses espíritos no entorno de nós, para que estejam ali a nos acolher, desde que a gente vá até eles. Aí é que nasce a questão da gente saber se conhecer. Então a afinidade, ela não gera um débito, ela parte diretamente do amor. Daquele amor que quanto mais a gente divide e compartilha, mais ele aumenta. E são almas, são pessoas, e cada um de nós que está aqui nessa conversa vai dizer, tinha fulano, assim, de que surgiram, muitas vezes somem, voltam, É, às vezes inconstante, e aí a gente faz, poxa, tinha aquela pessoa, ah, mas o que me valeu foi uma senhora assim, ou uma pessoa que chegou na hora, né? E aí a é gente verdade. vê que essas almas afins, eu costumo dizer que são os intérpretes da misericórdia divina. O quão Deus é bom para conosco, soberanamente justo e bom, como a gente sabe, porque a gente desce ao planeta Terra de provas e expiações para cumprir determinada missão, que não é fácil, e a misericórdia divina ainda nos diz duas coisas. Padre Wagner, se você quiser, você não faz nada disso. Livre-arbítrio. Você faz desde que sua consciência diga que você deve fazer. Aí qual é a segunda coisa, Senhor? Eu vou estar do seu lado 100%. E esse está ao nosso lado, aí é que a gente vê que são essas pessoas, são essas almas, né? São esses socorristas nossos. E que muitas vezes nos abrandam nos nossos momentos de tristeza.
Então é muito bonito quando a gente fala da questão de afinidade. Por quê? Porque a afinidade e esses espíritos afins e simpáticos, eles são, à medida que o nosso amor se desenvolve, eles vão também se desenvolvendo. Eles estão ali conosco. Mas, por outro lado, existe a outra afinidade que, se a gente não é muito bom na fita, só vamos ter espíritos afins, muitas vezes, que estão no mesmo grau moral nosso. Mas essa afinidade que a gente precede, de que a gente persegue, são dessas boas pessoas. E a gente reconhece muitas vezes, Adriana e pessoal, ao longo de nossa vida, de a gente dizer assim, poxa, eu nem merecia, vamos dizer assim. Eu estava até errado naquela situação, mas fui socorrido, né? É E isso é verdade. bom para a gente aprender, né? Com certeza. A nossa companheira Célia Felsenburg, ela é uma das coordenadoras da evangelização do GESA, e ela colocou uma Sim. pergunta aqui agora para a gente, né, na live ao vivo. Ela falou que alguns casais, apesar da sintonia, né, tem muita sintonia, mas ainda estão em aprimoramento? É constante. Essa questão a gente vê muito, e também do que você perguntou antes, eu me lembrei também daquele livro de Alcione, Renúncia. O que Hum, Alcione não faz por aquele espírito, não é verdade? é Onde verdade. ele está, aonde ele está, o que ela faz, apesar daqueles Ó, grandes, um espírito superior que ela era em outro planeta, né, em Sirius, e ela volta. Então é algo magnânimo. Aí você, é porque é amor, não, é a questão do amor expandido, né? Isso hum, que nossa amiga falou é porque o casamento, os casais, é um constante aprimoramento. Eu acho interessante quando a gente vê, principalmente eu fico observando a minha filha, que é mais dessas coisas de YouTube, de lives, essas coisas. hum. E muitas vezes ela hoje em dia diz assim, eu já entendo o senhor, meu pai. Eu digo, olha, muitas vezes o que está dizendo aí não faz isso assim. Porque lá atrás é igual aqui em casa. Aceita, tá, olha, assim não é. Porque a gente tem que entender de que somos imperfeitos. É um Verdade. casal vivendo num mundo de provas e expiações. Então não Então, existe não, casal perfeito, né? Digamos não, assim. existe casais em constante aprimoramento. E é isso que os casamentos têm que procurar e que, infelizmente, a gente, pelo que se observa na mídia, pelo que se observa no dia a dia, é o que pouco acontece. E aí a gente começa a ver de que esses casais, eles têm que procurar se aprimorar juntos, porque inicialmente o início do relacionamento é uma coisa, durante o casamento é outra, chegam-se os filhos à prova, então a gente tem que verdadeiramente fazer malabarismos, mas aonde permaneça aquele amor. E é interessante essa questão do casamento, mesmo para as solteiras, de que o amor afetivo que se está lá na juventude, ou quando se começa, ele vai se aprimorando, ele toma formas diferentes. E digo mais, a gente com 17, com 20, com 25, ou que nunca casou, acredita que é mentira quando os outros falam. Ou seja, precisa se chegar, né, para entender o que é isso. Apesar das piadas, daquilo que se casamento fosse coisa boa, não precisava de testemunha, né? Não tem esses É ditados verdade. populares. Mas Verdade. a grande questão é que é também a manutenção da própria humanidade em si, né? É a manutenção da família humana, que é o órgão máximo, vamos dizer, a instituição em que os seres humanos chegam, né? Nós chegamos em uma família, a maioria, ainda que seja por tutor, que seja adotado, mas existe um núcleo que nos recebe, diferentemente dos outros animais, né? Exato. Eu queria dar boas-vindas também a Daniela, nossa companheira do GESA, que entrou há pouco agora na live. Seja bem-vinda, Daniela. Tem aqui uma pergunta, Wagner, de um perfil Rádio Nova 7.7. Ela ou ele, né? Não sei. Fala sobre a alma gêmea. A gente já descobriu que não existe alma gêmea.
Mas ela aqui perguntando, seria uma gêmea aquela pessoa que vivemos e sentimos que nós conhecemos há tempo? Ou seja, é o que você acabou de explicar, né? Dos espíritos afins, né? Como era o nome? Rádio Socorristas. Rádio Boa Nova 7.7. Não, Rádio Boa Nova 7.7. Aí seria alma afim, alma gêmea, como a Isso. gente falou no início aqui da doutrina espírita, do ponto de vista como a gente fala, né, materialista, da outra parte, das duas partes da laranja, e Fábio Júnior, a gente canta e chora, né? Não tem. Agora vai chorar porque não tem, né, Bárbara? Bárbara Peralva também está aqui dando tchauzinho. Joseli, 33. Gente, hoje a gente não vai chorar, porque Wagner vai estar no final uma Rádio dica. Nova 7.7, ele está dizendo que o nome dele é André. Está dizendo aí, Adriana. Sou eu, André. André. Ah, André, sim, André é nosso companheiro do GESA. Ok, Adriana, André. você Deixa eu, rapidinho, Wagner, deixa eu falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que também que ainda vão nos assistir. Nós somos um grupo espírita que precisamos de ajuda, então se você puder doar, procurar, eu trabalho, também trabalho voluntário, né? Doar alguma quantia, coisas que possam nos ajudar. A gente está agora enfrentando a pandemia, a casa está fechada, né? Infelizmente, por conta de segurança, mas fé em Jesus, isso vai passar, nós vamos reabrir nossa casa. Enquanto isso, também estamos ainda assistindo as mães carentes de Cosme de Farinhas, né? Temos também, trabalhamos com doação de enxoval. Então, assim, ainda necessitamos de apoio. Então, você, que está aí nos escutando, e se quiser fazer uma doação, pode ser de qualquer valor, gente, não existe limite, né? O GESA tem uma conta no Banco do Brasil, o CNPJ do GESA 33965 435 1000 ao contrário 20. A conta é 45284, agência 29769. Eu sei que não dá para gravar, mas visite nosso post no Instagram, no Facebook. Esses dados todos estão lá. Então, por favor, se vocês puderem, nos ajude, né? Wagner, vamos para uma próxima pergunta. Sim, dentro desse contexto de grandes expectativas, né, sobre relações afetivas amorosas, na sua opinião, qual a maior dificuldade do ser humano? Dentro desse contexto de expectativas. Ah, Stephanie acabou de entrar. Oi, Stephanie, seja bem-vinda também. sim, dentro desse contexto de relações, É, 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 o, qual a o grande grande dificuldade, né, do ser humano? a doutrina espírita, ela tem um objetivo de destruição, de aniquilamento. O único objetivo que ela tem de destruição é a chaga do egoísmo, do orgulho. E o Sim, que impacta, que realmente geram obstáculos na nossa vida, principalmente nas relações afetivas, porque se a gente for observar, a gente sabe aí da antropologia, né, que nós somos seres gregários. Nós nascemos para viver em sociedade, para sim, viver comungando a nossa existência, convivendo com outras pessoas. E no momento em que a gente quer se sobressair, e além de desse sobressair, a gente quer impor, quer passar por cima de outro, quer ofender, né? Literalmente esmigalhar o outro, a gente começa a ter problemas dessa convivência. Porque a soberba, a vaidade, a presunção, ela toma conta de nós. Então, o grande empecilho da gente se relacionar com as pessoas está também no nosso problema com o nosso eu, o nosso autoconhecimento. Porque a gente não consegue se entender. Aí a gente vai para aqueles conceitos, né, lá da série psicológica, e até do próprio Hamed, Joana de Anjos, mas Hamed e outros, que é eu para dar amor, para eu conseguir passar amor para outras pessoas, seja um namorado, namorada, um amigo, seja os nossos pais, o convívio, para a gente ser gentil, a gente tem que ser gentil, tem que ter amor por nós mesmos. É aquela questão do auto-amor, que sim. não tem nada a ver com orgulho. Por que isso? Por uma simples razão de lógica, que aliás isso vem desde a época de Buda. A gente só dá o que a gente tem.
Você chega para mim, Adriano, chega assim, Wagner, ô velho, me empreste aí R$ 100. Eu digo, pô, Adriano, eu só tenho Eu 20 aqui precisava de agora. vaga. Eu só tenho 20 aqui agora. Vocês podem me pegar, virar de cabeça baixa, sacudir o gordinho aqui, ó. Só vai cair 20. A gente só dá o que a gente tem. Sim. E aí a gente começa a se macerar, a gente começa a se culpar por conta da gente não se aturar, porque se a gente não tem amor por nós mesmos, a gente também não se perdoa. A gente não pratica um auto-perdão. Como é que eu não consigo me perdoar de algo que eu faço, eu vou conseguir perdoar outro? Então, o grande processo se encontra no autoconhecimento. Então, as relações, se a gente for observar no fundo, no âmago, como a própria Joana nos diz, lá no íncito, no íntimo, está, essa palavra é minha, um infamezinho do orgulho e do egoísmo. Está naquilo da gente querer ter no outro, não alguém para nos ajudar na caminhada, e sim para nos servir. Quando é o oposto, né? O oposto, a gente que deve servir. Se o outro, seja o namorado, o amigo, o pai, a mãe, o filho, vai nos servir, estou fazendo assim para vocês ouvirem. Não importa. O que vai importar é o que parte de dentro de nós. Wagner. Isso é fácil de fazer. Não. Nem um pouco, Muito né, Wagner? muita vigilância. A gente vai se pegar muitas vezes errando. Mas é aquilo que Emmanuel fala, que é melhor a gente errar tentando acertar do que errar porque a gente ainda insiste no erro. Porque significa que a gente está procurando se melhorar. Então essa é a maior dificuldade. A gente bota aquilo ali de que quer. Vamos falar de relacionamento afetivo. Hoje, Dia dos Namorados. A mulher ideal, como o tio Divaldo fala, a mulher ideal fica atrás do. Não, a mulher ideal. O homem quer aquela mulher ideal. Aí, quando encontra, precisa saber se a mulher ideal acha que ele é o homem ideal para ela. Né? Então, É. gera uma dissonância. Você quer uma pessoa assim, 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 né? Eu tinha amigas que diziam 33 qualidades que a pessoa tinha que ter. Sim. E será que ele Ai, eu também só não tem quero uma duas. lista? Eu só quero que seja espírito e jornalista. Duas só. Tá vendo? Adriana. É Vamos lá. brincadeira, viu, gente? É brincadeira Eu para sei, descontrair. eu sei. É para descontrair, porque eu ia te dizer que o bicho ia pegar, então. Porque você ia Eles restringir muito o seu campo de atuação. já me disseram isso, Wagner. Mas é brincadeira mesmo. Eu sei que é, É, não é porque você vive em si a sua profissão e você isso. pensa em partilhar com o outro aquilo, crescer com o outro naquilo. Isso É, Joana fala no livro novo dela, Vidas Vazias. a gente costuma querer trilhar o caminho mais fácil, né? E que nem é fácil, nem é tão fácil. A gente que pensa que é fácil, né? Não, É, não tem é aqui uma questão também, você está citando várias vezes, Joana. Joana de Ângeles, né, que é a mentora espiritual do médium Divaldo, em um trecho do livro psicografado O Homem Integral, diz que o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. Você pode explicar o que ela quis dizer? Quer dizer, você já deu umas nuancezinhas aí da questão do autoconhecimento, né? Eu acho que é o ponto de partida, de largada para qualquer situação. Mas fala um pouquinho É, sobre o que Joana, né, quis dizer. isso. É interessante. É da série psicológica, o Homem Isso. Integral. Eu acho Eu interessante. acho que vai, é isso que eu estou dizendo, acho que é a dica para nós solteiras que ainda fica um pouquinho triste quando chega o dia dos namorados, né? Eu acho que você vai falar mais alguma coisa com relação a isso aí. Vamos lá. De boa. É interessante que na série psicológica ela justamente tenta levar o indivíduo, nós, a entender da nossa formação, lá de nossa mente mesmo, da psique, o porquê somos assim, porquê somos assado, porquê isso assim, porquê o sol brilha, porquê aquelas questões. E a gente se entender. Nós somos seres, como nós sabemos, espirituais, vivendo uma jornada material.
E o que é que nos une ao nosso espírito? A porta de entrada a gente sabe que é a mente, né? A gente vê lá em Pensamento e Vida de Emmanuel. A mente, ela, o espírito nos comanda, mas o pensamento ele precisa da vontade. E aí a gente começa a entender de que muitas vezes a gente encontra, como você falou aí, essa questão de que, oi, meu Deus, eu sou coitadinho, que ninguém me ama, ninguém me quer, né? Eu até tentei, mas não consegui. Eu até Sim, fiz isso. Então a gente começa, olha de novo o egoísmo de querer trazer para junto de si. E aí, como você falou, né, ela disse que desde que não seja patogenia, desde que não seja uma doença. sim, sim, Né? sim. Então a gente vê que a nossa mente, ela se malbarata, ela se transforma para aquecer ao nosso egoísmo, do querer manter os outros próximos no sentimento de autopiedade, de compaixão. Então, na verdade, aquela baixa autoestima, aquela carência, na verdade, é o inverso. Olhe que é difícil você chegar para uma pessoa muitas vezes e dizer isso, porque ela vai dizer que você está falando mal dela, o que você É. não a compreendeu. E aí isso gera uma ferida na alma que aí vai adentrar para a questão de que, na verdade, eu estou assim para a gente não entrar no Jung, né, na questão do ego, né? Mas é ele se sobressaindo em referência ao si, que seria o Jesus, o Cristo dentro de nós. E aí a gente sempre vai dar um jeitinho disso transparecer. Aí gera aquilo que a gente fala das nossas máscaras, né? Ou da persona, né? A gente vai se ocultar atrás dessa identidade, dessa coisa de que somos sofredores. E aí a gente volta para uma pergunta que você fez, de a questão emocional. A pessoa larga tudo porque cai nessa armadilha. Quantas pessoas, gente, homens e mulheres, eu digo isso por conta dos relatos, né? Eu não sou psicólogo ainda, mas, Uhum. assim, grupos de trabalho, principalmente, que a gente conversa, que a gente vê, muitas pessoas falam assim, eu casei porque eu achava que era uma coisa e quando eu vi é outra. É o que mais se fala, né? Assim, É verdade. ele ou ela se escondeu atrás de uma máscara, né? Eu acho interessante isso. Daí porque é interessante a questão do, muitas vezes, conhecer, né? A gente vê muitas vezes os artistas conheceu hoje, casa depois de amanhã, É né? verdade. Então é a questão do namoro, de vencer a paixão. Quando se vence a paixão, aí a gente vê, tá, então você é assim, né? Agora, em épocas de confinamento, não sei se você já viu essas Isso. memes do WhatsApp, né? Tá É isso que eu aí, ia te falar também. eu recebi outro, eu me acabei de dar risada, porque tava assim, um desenho de um homem, aí ele, poxa, 40 dias de quarentena e só tenho coisas descobertas. Aí ele dizendo, consegui ler os livros que faltava, descobri que, na verdade, minha filha não minha filha não gosta de balé, gosta de um outro esporte lá, e que Hum. tá aí minha esposa, que é uma pessoa legal. E aí a gente começa a entender Nossa, de que é é isso mesmo. convivência, entendeu? Não basta querer. A alma gêmea, na verdade, é justamente, infelizmente, é a questão do convívio. E isso é tudo para nós, seres humanos, né? Você no seu ambiente de trabalho, e vocês que estão nos ouvindo, vocês convivem com pessoas. E com Verdade. certeza, as impressões que vocês tiram das pessoas do seu convívio hoje é diferente de quando você as conheceu. Para melhor ou não. Mas qual é o grande bom da vida? É que muitas vezes, com sua contribuição e com o que você viu delas, vocês trocam energias e todos vão se modificando. Esse é o objetivo básico até do próprio centro espírita, né? Certeza. Que a gente procure cada um se transformar. Certo. Então, viver essa questão de que eu vivo sozinho, né? De que eu estou na solidão, uma coisa é viver sozinho, a outra é se sentir sozinho. São coisas distintas, né?
Joana nos fala, novamente, o livro mais novo, Vidas Vazias, ela diz que se a pessoa que nos deixou ou que nos maltratou, ela não merece o nosso sofrimento. E que se a gente procurar se entender, se a gente procurar se conhecer, talvez, gente, talvez, nessa encarnação, seja o nosso destino não tecer relacionamento com outros. Aí você diz assim, Wagner, então ela falou que ou ficar o homem solteiro ou a mulher solteira, E aí faz como? Ela diz que esse amor que a gente tem para dar e não conseguiu receber do outro, que a gente doe a outros, que vai fazer o trabalho da fraternidade. E isso é interessante. A gente brinca e tudo, mas se a gente for parar para pensar em cima de uma lógica, é exatamente isso, porque muitas vezes, quantos e quantos batem a vida toda a cabeça para lá e para cá, querendo perseguir algo que nunca vão ter. Então chega um momento que a gente tem que se conhecer e dizer é ou não é. E para fazer isso, realmente a gente tem que ser sincero, antes de tudo, conosco mesmo. Né? E não se deixar que esse descobrir não é de maneira clara, mas não com maneira de mágoa, de Verdade. ressentimento. Verdade. Queria dar as boas-vindas para o nosso companheiro Raimundo Nonato também, que acabou de logar aí. Seja bem-vindo, Nonato, à nossa live. Wagner, para fechar, né, por conta do nosso horário, tá tão gostoso o papo, né, pena que está no final. Você falou um pouco aí da relação do casal, da solidão. Então, assim, tem uma pergunta nesse sentido também. Existem casos, né, nessa não, só um minutinho aqui. Sim, aquela expressão, né, até que a morte nos separe. A doutrina é contra o divórcio. Os casais têm que permanecer juntos, mesmo estando infelizes numa relação. É isso que você falou. Ah, a pessoa insiste tanto, procura tanto, né? Ou então vai rápido demais, não conhece outra, e pronto, tá lá na relação. E nesse momento que não dá certo, que se descobre que não é o que procurava, não. Vai insistir, tem que ficar lá até que a morte nos separe, né? Que chega o desencargo? Ou ela pode tentar outra coisa? Me diz aí. Dá a Não, receita mágica novamente, pra gente. Kardec faz essa pergunta para os espíritos. É interessante. A Sim, doutrina espírita ela não é contra o divórcio, né? sim. Até porque a própria doutrina considera o divórcio como um contrato, né, entre humanos, do contrato do mundo material. Gente, novamente seguindo a lógica de amor. Deus é amor. Somos filhos de Deus. Somos filhos do amor. Então trazemos dentro de nós o amor. Se o objetivo de nossa reencarnação o nosso planejamento é para a gente melhorar, o que acontece de imperfeição, de equívoco, em que traz danos durante a encarnação para nós, ou principalmente para outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que manter um relacionamento em que está ocorrendo um dano à vida de outro? Quantos relacionamentos, por insistir porque determinadas pessoas ou a família proibia de separar, ou a própria religião, não importa a religião, não pode, não pode, e a parte mais fraca às vezes vai ao desencarne, ou morre, ou se suicida, como a gente vê, né? Então, o que seria desse relacionamento até que a morte os separe? Então a gente começa a observar que a doutrina espírita ela não é definitivamente contra o divórcio, mas existe algo que a gente tem que saber. É que os nossos compromissos, né, nessa teia relacional que a gente vive, eles têm que ter sinceridade. Então, mas é porque a doutrina está contra o divórcio, então é a favor de casa e descasa. Não. Novamente, temos o nosso livre-arbítrio. Porque quando se entra num relacionamento, duas pessoas que se gostam, que começam a entabular um relacionamento afetivo, muito provavelmente, né? E esse provavelmente a gente está falando dentro das condições normais. Ambos querem crescer juntos, querem construir um lar, uma família, uma questão profissional, né? Ou uma questão
de um objetivo de ambos comum, ou também objetivos divergentes. Por que divergentes? Porque cada ser humano tem a sua individualidade. E o respeito é a tônica de qualquer relacionamento. Então, se não existe o respeito, se não existe até aquilo que está na Constituição, a dignidade pela pessoa humana, como é que um relacionamento ele pode perdurar? Em que é que isso pode se acometer? Então, muitas vezes, e apesar da gente achar de que vai se terminar, vai ficar difícil, com quem é que eu vou agora ficar, ou não vou conseguir... Não. Muitas vezes não é nem para ir para outra pessoa, é porque nós novamente voltamos para aquele lado de querer ser servido. E nós não podemos ter as pessoas no relacionamento como uma bengala. E viver o Nós luto, temos né, que... Wagner? Viver o luto da relação. Né? Claro, claro. Tudo muito E rápido. o luto é algo muito, muito sério, porque muitos não o vivem e depois se questionam adiante o porquê desse vazio que de repente fica. Então, quantos e quantos irmãos a gente vê aí, principalmente no mundo artístico, né? Casa hoje, daqui a um mês separa. Ou depois de 5 anos, 10 anos, vai, e de repente é um atrás do outro. Ah, eu não consegui encontrar minha alma gêmea, por exemplo. Depois de 10 casamentos. Pare para pensar o que é que você está fazendo de sua vida. Porque, novamente, eu vou repetir aquilo que a gente falou no início. Não existe um casamento perfeito. Não há como existir, porque a gente vive num mundo de provas e expiações. A felicidade aqui é relativa, né? Aliás, Santo Agostinho já dizia isso. Você está pensando que você está no paraíso, é? Você está no mundo de provas e expiações. Tudo que se consegue é com muita dificuldade, meus irmãos. Tudo aquilo para a gente manter, principalmente quando é bom, é belo, quando é sincero. Sabe por quê? Porque no mundo de provas e expiações, além das nossas imperfeições, tem os nossos irmãozinhos que estão sempre tentando jogar contra nós. Então, daí o orar e vigiar, né? Porque nós, vou repetir, nós não somos anjos. Sabemos disso. Então, se a gente for observar, o relacionamento, ele tem que ter respeito, dignidade, sinceridade, devotamento. Ele tem que ter aquela questão do saber ouvir. Daí porque nem sempre é obrigado convergirem. Eu dei risada como você falou, que tinha que ser jornalista. E aí, só porque você falou isso, você vai conhecer um agora completamente oposto do lado, né? E aí a gente encontra pessoas divergentes entre si e que o relacionamento funciona. Eu conheço, aí você deve conhecer, casal de que um é espírita e o outro, pasmem, é batista. E aí como é que Wagner vai na casa? Wagner, vem aqui no aniversário. E aí muitas vezes você ouve alguém falando alguma coisa, dando... Mas a vida é assim e já vão 25 anos de casados, eles, entendeu, gente? Essa dinâmica. É aquela velha frase, o amor está no ar. Por o amor não tem empecilhos. Não tem empecilhos. A gente é que quer botar fórmulas prontas, né? Mas não tem. O amor, ele é o objetivo, né? Isso. E aproveitando aquilo que você falou um pouco antes, a questão do autodescobrimento, que é uma coisa que eu acho que é importante, né? Porque se você não se conhece, você não se conhece o outro. E aproveitando essa data, como a tia Célia está aqui, Célia Felsenburg está aqui falando, reflexão num dia tão especial como hoje, volto a dizer, né? Que a mídia criou o Dia dos Namorados, que na verdade é todo dia, né? Mas, assim, queria dizer assim para as pessoas procurarem hoje em dia, como se fala, essa questão de se autodescobrir, a questão também que você falou, ainda não sou psicólogo, mas existem profissionais, né, que ajudam muito nesse sentido, para que você se sinta bem, para que você tenha a sua autoestima, para que você trabalhe com seus sentimentos, né? E nesse dia, como qualquer outro, não fique também assim triste, não.
Se acontecer ou não acontecer, como o Wagner falando, não tem muito amor dentro da gente para dar, né? Muito amor dentro de mim para Exatamente. dar De para todos repente, nós. de repente, nessa encarnação, a Sim, canalização do amor não é no amor de afetividade, de relação, de sim, casamento. Pode sim, acontecer. E muitas vezes acontece isso, né? E a gente verdade. vê muito isso até na carta aos Coríntios lá de Paulo, assim, poxa, e o que é que para um casamento, a relação afetiva, como você falou, dá certo? Se fosse, o que é que a gente pode pensar? Na mesma coisa que Paulo fala lá, fé, esperança e caridade. A gente, no casamento, tem que ter fé de que vai dar certo, de que a gente vai ter força para suportar, superar os obstáculos. A gente vai ter esperança de que tudo vai passar, porque tudo passa, não é, Adriana? É verdade. E Tudo passa. caridade. Fé, esperança e caridade. Caridade é a maior delas. De um servir o máximo que puder ao outro, sem esperar que o outro faça o mesmo. Mas se o outro fizer o mesmo, o relacionamento cresce e muito. E cresce de tal maneira de que suplanta as questões, as adversidades do mundo de provas e expiações, que são as nossas próprias expiações, é o convívio com a sociedade, é a crise financeira, é a crise dos vícios, o que quer que seja, a gente consegue vencer isso, né? Então, novamente, para a gente conseguir ter Dia dos Namorados, são todos os dias. Como o Dia das Mães, são todos os dias, né? Isso. Se a gente É, for observar, na verdade, a alma gêmea mesmo, a única que a gente teria como alma gêmea seria o Mestre Jesus, que foi todo e é todo amor. Então, o amor que a gente dedica, ele canaliza para todos nós indistintamente, né? verdade. Wagner, o papo está tão gostoso que eu queria conversar com você até amanhã de manhã. Mas, É, infelizmente, a gente vamos por tem aí. outras obrigações. Eu Estudo. Queria sei que você vai agradecer. agora comemorar o Dia dos Namorados. Oh, não. Eu queria agradecer também o perfil de Incrível Ser, né? Ela acabou de comentar aqui uma boa reflexão. Muito obrigada a todos pela participação. Foi maravilhosa a Obrigado a você. noite, né? Eu Confiança, vou. oportunidade. A gente vai colocar, tentar colocar no Facebook também para assistir depois. Bárbara, Bárbara, Doce Tabinha, agora que eu fui relacionar você. Muito bom esse bate-papo. Verdade, Bárbara, é isso que eu estou dizendo. Eu queria ficar com ele até que amanhã de manhã. Mas vocês todos têm que comemorar hoje o Dia dos Namorados. Então, assim, eu queria deixar um espaço para a Wagner ele falar por último, mas, assim, queria, para vocês que participarem, vocês também ainda vão nos ouvir nessa live, curtam bastante seus companheiros, né, as pessoas que você tem como afeto, aquelas pessoas também que têm almas afins, como Wagner explicou aqui, são os verdadeiros, né, os socorristas que tem nas nossas vidas, todos nós temos. Eles vêm, vão ou permanecem, isso é muito maravilhoso, né? É isso que é o tônico do momento. Então, nada de tristeza, nesse dia nem outro dia. Nós somos seres filhos de Jesus, estamos aqui para amar, ser amados, ser compreendidos. Então, assim, tá no nosso sangue é correr atrás mesmo, buscar o autoconhecimento, buscar ajuda, se necessário, com os profissionais necessários, né? Estudar, procurar o conhecimento, que nada mais, né, do que o conhecimento para nos fortalecer, junto também essa caminhada do Mestre Jesus. Então, Wagner, deixa o espaço para você deixar uma última mensagem e vamos voltar de novo com outros temas, outros assuntos, assim espero, né? Certo, com certeza. Você falou uma coisa interessante. A gente lida muito com pessoas no nosso convívio e muitas vezes o espírita faz assim: é problema de outras vidas. Porque eu fiz alguma coisa que eu não consigo Deixa adivinhar. É eu falar. sempre a gente é presunçoso de querer adivinhar o que foi que o outro fez ou o que a gente fez. Mas, Sim, meus irmãos, a gente tem que pôr na mente o seguinte: todos nós temos óbvios problemas espirituais, mas também nós temos problemas da nossa psique, psicológicos. É como a Adriana falou. Existem questões que é a medicina dos homens. A gente, mas vá no atendimento fraterno, vá na doutrinária do centro, pratique assistência social, vá na terapia, vá, procure um psicólogo, procure quem conversar, procuremos modificar os nossos hábitos.
E isso é interessante porque essa mudança ela vai se processando dentro de nós. Então, se nós formos observar de que a alma gêmea ela não existe, mas paremos para pensar, e eu me sinto só, porque uma coisa é a gente achar que é só. A outra é a gente querer pensar de que porque viu, porque ouve falar, porque lê em livro, de que está só é errado. Meus irmãos, o errado é a gente não praticar o bem. Quando a gente pratica o bem, quando a gente opera no bem, as respostas elas vão entrando dentro de nós. E com a ajuda desses profissionais da casa espírita e do nosso esforço, a gente vai conseguindo se entender cada vez mais. E tenha certeza de que aquilo que a gente descobre sobre nós não é nada diferente daquilo que a gente, antes de encarnar, já sabia. Então, esse grande movimento, né, que nós fazemos no nosso dia a dia, no convívio com as pessoas, no centro espírita, no trabalho, ele só tem a nos engrandecer. E muitas vezes nós perdemos tempo achando que esses que estão ao nosso lado, como a Adriana até comentou, eles não nos servem. E quando, na verdade, eles são os alicerces de nossa vida. Porque nós temos o que merecemos. Nós estamos na família, no grupo social que necessitamos. Porque, para Deus, nada é impossível. Então, Deus é todo sabedoria. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento à Adriana, ao pessoal do Grupo Espírita Semente de Amor, pelo convite, né? Também adorei que vocês entraram também nessa questão de live, para não ficar parado, o movimento não pode parar, né? Vários centros assim. E que Deus abençoe a vocês, os proteja, certo? Um feliz Dia dos Namorados, um feliz dia de Santo Antônio amanhã, né? O dia da presente, E porque não é santo casamenteiro. então, assim, quem já botou seu Santo Antônio de cabeça para baixo, dentro de um copo de água, amanhã tira o bichinho, que às vezes não é dessa vez. E não é culpa Verdade. dele. Fiquem em paz. Beijo no coração de todos vocês. Que bom, que bom. Wagner, eu esqueci de comentar com o pessoal que está assistindo, o pessoal que também vai nos assistir, porque essa gravação também vai para o Facebook daqui a pouquinho. O Grupo Espírita Semente de Amor, como o Wagner falou, não está parado. Nossas atividades continuam de uma forma dinâmica, de uma forma virtual. E o tratamento terapêutico espiritual Maria da Luz, que é um tratamento que nós temos na nossa casa, também permanece, continua. Então, você que pode se interessar nesse momento de pandemia, que está se sentindo só, está com algumas questões, problemas, que quer tentar resolver a nível espiritual, procura a gente. Procura no direct do Instagram, por mensagem no Facebook. Tem também um telefone no Facebook, pode falar pelo WhatsApp. Procura os meios de nos procurar, que nós vamos dar todo o suporte e amparo para que vocês possam entrar nesse grupo do WhatsApp, que é o do tratamento Maria da Luz, que está surtindo efeito. A gente tem ajudado muitas pessoas nesse momento, né? E é isso, como ele falou, a gente não pode parar, o movimento não pode parar. Tem muita gente precisando, nós também precisamos trabalhar, até que passe tudo isso, a gente confia em Deus que logo, logo vai passar. Enquanto isso, que fique em casa, usem máscara, higienize as mãos, não pode esquecer, porque o perigo, né? Onda solta, tudo bem, são questões que a gente sabe tem que acontecer, mas a gente tem que se precaver e ajudar o outro. Então, essa questão dessa pandemia traz muito isso à tona. Não é só cuidado com você, é cuidado principalmente com o outro. Então, gente, muito obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês. Uma boa noite, tudo de bom. Tudo de bom, boa noite.